Nós recebemos a visita do Dr. Victor Cuba Schultz, que é médico, neurologista. Ele atende junto ao Centro Médico Madrid, do qual eu sou fã pelo trabalho que vem sendo realizado aqui na Avenida Oswaldo Reis, junto ao empreendimento Riviera Business, onde você tem esse centro médico, essa clínica sensacional. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Vera. Aliás, que equipe que vocês estão ali, hein? Tá de tirar o chapéu, hein, doutor? Legal, coisa legal. Boa. A gente conversa com o pneumologista, é top. A gente conversa com o psicólogo, é top. A gente conversa com o psiquiatra, é top. Aí tem um neurologista que é top. Tem uma gama de especialidades, não é? Montamos uma equipe legal lá, com certeza. Olha que coisa boa. E entre eles, o doutor Victor, que já esteve aqui participando do programa uma vez e que aí retorna para falar sobre este tema. Acidente vascular cerebral, AVC. Que tanta gente com esse problema, o que é na verdade, o que acontece, o que vem acontecendo com o ser humano, doutor? Então, o AVC é uma das doenças mais comuns, na verdade, é a principal causa, junto do infarto, né, do miocárdio, de mortalidade no mundo como um todo, né, não só Brasil, mas mundo, né. O que é o AVC? Né? O AVC ele é dividido em dois tipos. Um é o AVC isquêmico, que é uma oclusão de um vaso cerebral, né. Pensa no encanamento, o encanamento entupiu, né. Outro tipo de AVC é o hemorrágico, que aí rompeu o cano, né? Estourou um vaso sanguíneo e acaba ocorrendo um sangramento dentro da cabeça, né? O isquêmico é muito mais comum, representa cerca de 80% dos casos, né? Por outro lado, o hemorrágico costuma ser mais grave. Radical. Né? Tem ali, né? Rompe, né? Exato. Essa veia, essa artéria. O AVC, ele pode acontecer na cabeça, né, que é o que a gente fala aqui até no cerebral, mas também tem AVC em outras regiões do corpo, doutor? Na verdade, assim, o que a gente busca saber é o mecanismo da doença, né? Ele pode acontecer em outras regiões. Ele pode, na verdade, assim, tudo entra no conceito de doença cardiovascular, né? Então, é oclusão de vasos, né? Pode acontecer na medula espinhal, que é muito mais raro, mas pode acontecer, né? Mas o que a gente sempre tenta identificar são os mecanismos, principalmente do AVC isquêmico, né? Por que ele acontece? Pode ser doença de pequenos vasos, um vasinho muito pequenininho lá no cérebro que ele vai ocluir. Pode ser aterotrombótico, que é o famoso aí da aterosclerose, do colesterol. Você pode ter plaquinhas de gordura nas tuas artérias aqui do pescoço que vão ocluir, ou um fragmento dessa plaquinha de gordura pode soltar e vai subir lá para cima e entupir de novo o vaso. E por último, você pode ter o cardioembólico, né? Você tem um coração que já é muito grande, um coração que já está meio cansado, não está funcionando muito bem, ou que tem alguma arritmia. Isso pode gerar um coágulo dentro do coração e esse coágulo eventualmente migrar lá para cima e causar o AVC. E qual é o impacto dessa doença na sociedade, na população em geral? É muita incidência? Isso é terrível, né? Para a sociedade ele é um fardo muito grande, na verdade, né? A gente sabe, é estatística mundial isso, né? Mas a gente tem mais ou menos 17 milhões de casos novos de AVC por ano, né? Desses 17, a gente sabe que 6 a 7 milhões morrem, né? Então 6 a 7 milhões de pessoas por ano morrem no mundo dessa doença, né? E fora a questão da mortalidade, tem a questão da morbidade, né? Existem hoje mais ou menos 26, 27 milhões de pessoas que sobreviveram ao AVC. Algumas estão muito bem, vivendo normalmente, mas muitas delas têm sequelas muito graves, né? E isso gera todo um custo para a sociedade como um todo, né? Como é que eu posso identificar que eu estou tendo algum problema? Como é que eu posso identificar se algum familiar está tendo esse tipo de problema? Tem sintomas prévios para a gente poder correr a buscar ajuda? Porque pelo jeito a questão do tratamento imediato né? Da questão do diagnóstico precoce, isso é muito importante para o sucesso, inclusive para não ter essas lesões. Vamos dizer que não houve o óbito, mas também não chegar a ter o AVC em si, né, doutor? Perfeito, perfeito. Como é que são os sintomas? Como identificar os sintomas, né? Primeira coisa, o AVC é sempre um déficit neurológico súbito, isso é um dado bem importante, ele é de uma hora para outra, a gente está conversando aqui e puf, deu o AVC, né? E quais são os sintomas aí? Tem um esquema bem simples que tem um órgão que a gente vai falar um pouquinho, que é a Rede Brasil AVC, né? Eles têm um esquema no site deles que é baseado na sigla do SAMU, igual a ambulância SAMU, né? O S seria de sorria, então você pede para a pessoa dar um sorriso, mostrar os dentes, você vai ver que o rosto está assimétrico, tá com a boca torta, né? O A de abrace, você pede para o paciente erguer os braços como se fosse dar um abraço e um dos braços cai ou ele não consegue levantar, então tem uma fraqueza de um dos lados do corpo.
O M de cante uma música. Então, pede para a pessoa falar, tentar cantar uma música e a pessoa ou não vai conseguir falar ou vai falar enrolado, vai estar com a língua enrolada. Então, são os 3 dos principais sintomas. E, por último, o U do SAMU é de urgência, que é justamente isso. A gente precisa tratar isso imediatamente, o mais rápido possível, para evitar os danos, né? Ou, eventualmente, até um óbito. Então, quanto mais rápido, liga para a emergência para procurar ajuda, né? Tem outros sinais que são menos comuns, mas pode acontecer. Formigamento no lado do corpo, isso até é relativamente bastante comum. Uma tontura muito intensa, às vezes confusão mental, mas o importante é esse conceito de um quadro súbito, de uma hora para outra existe o déficit neurológico. Pode acontecer em pessoas jovens? Sem dúvida, sem dúvida. Então pode acontecer qualquer um. Pode acontecer até na infância, até criança pode eventualmente ter AVC. Lógico que aí muda um pouco os mecanismos da doença, mas pode. Então, pelo que a gente vê, também é uma doença adquirida. Quer dizer, tem a parte genética, sim, mas também com a minha alimentação errada, entupimento das minhas artérias, com a minha sobrecarga ao meu coração, com a falta de atividade física ou atividade física em excesso, tudo isso pode provocar? Com certeza. Tem alguns, 5 ou 6 são os principais fatores de risco, né? Hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol, sedentarismo, a circunferência abdominal aumentada e o tabagismo, que são fundamentais. Além de alcoolismo, né? Mas esses são os 7 principais fatores de risco associados ao AVC. Por que o Dr. Victor está aqui hoje conversando com a gente? Porque agora vamos ter diversas ações com a questão do Dia Mundial de Atenção e Prevenção ao AVC, dia 29, né? Perfeito, dia 29 de outubro é celebrado, digamos assim, né, o Dia Mundial do AVC, né? Nesse dia, já no mês todo de outubro, mas especialmente nessa semana e nesse dia de 29, a nível mundial, são feitas ações de conscientização e tal, para a gente entender melhor a doença, para ter mais conhecimento e trazer informação para a população, né? No Brasil, essas ações em geral são organizadas por essa Rede Brasil AVC que eu citei, né? E todo ano tem um tema de campanha, né? Dessa campanha. Já houve em anos anteriores AVC em mulher, AVC em jovem, a questão de problemas cardíacos que podem gerar AVC. E esse ano justamente o tema é a prevenção do AVC, como agir para prevenir o AVC. Bom, gente, fica aí, né? Buscar informações, alerta o teu corpo e organismo, cuidado com a pressão arterial quando ela está alta, né? O grande problema é quando ou fica variando demais. Fazer exames rotineiros, então, exames cardíacos, tudo isso ajuda a prevenir. Perfeito. Né? E se está sentindo, então, alguma tontura, olha, você às vezes acha que a questão do braço, o amortecimento é algo cardíaco, às vezes você já está tendo AVC e nem sabe. Quer dizer, só não brinca com isso, né, doutor? Perfeito. Você sentiu algum dos sintomas? Uma informação importante, existe o AIT, que é o ameaço de derrame. Você pode ter o sintoma e ele melhorar em alguns minutos, mas já é um indício, então procure o médico, né? Procure o médico para uma avaliação. Por esse tipo de problema. Os médicos, os especialistas estão tendo grandes vitórias em relação a não deixar, né, ou a ter o socorro imediato para não ter óbito. Mas, isso é questão do óbito até diminuiu, mas em compensação as sequelas, gente, tá bem complicado, né? Com certeza. Então a gente tem que evitar o problema em ter um AVC. Por isso que devagarinho a gente vai passando aí algumas informações para você. Obrigada, viu, pela participação, sucesso ali junto ao Centro Médico Madrid. Até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado a você, Vera.